Tudo bem? Boa noite, Zoom. Quem tá animado aí? É isso aí, é isso aí. Estamos com imagens ao vivo, direto, transmitido para mais de 87 países internacionalmente, incluindo Jerusalém, né não, meu amigo Lucas? É verdade, é verdade. É verdade? Esse aqui é o Lucas Nunes, comentarista da IEV, que vai comentar também o Zoom, alguns lances aí desse culto. É, a gente já pode ver aí que a expectativa é boa, que tem cerca de 50 mil anjos aí sobrevoando o local. Já consigo ver Uma aí. certa tribulação ali de anjos ali, porque tem muito anjos no mas local. É assim mesmo, quando começa a descer a É assim, presença é do Senhor, benção, a é gente benção vai atrás de pulando. benção, é benção, é benção. Glória a Deus. É, e fala a palavra, daqui a pouco vai chegar aí uns pregadores aí que prometem, e os caras vêm com o Espírito Santo, hein? É, eu já vi, eu posso Encostar a mão, neguinho, já era. Eu já vi, eu já posso afirmar que Já era, sai na hora, qualquer demônio, espírito que tiver, sabe? a gente sente mesmo a presença de Deus e é real. A gente Sente consegue a presença de Deus, rapaz, que louvor ungido, hein? Que louvor ungido, francamente. É, glória a Deus, né? A gente tá aí tentando aí, graças a Deus, melhorando cada dia. O bicho sai correndo. É, mas a disputa... Não tem bicho que fica, não. Ô, glória! Ô, glória! É benção. Então vamos chamar quem vai dar a palavra aqui, agora, no nossos coraçõezinhos, que essa palavra entre nos nossos corações e não saia. Deu ponto aqui, não está funcionando. Problema técnico. Segura aí, meu companheiro, segura aí. Aí, para dar a palavra agora, então, vou chamar o meu querido Odilon. Chega aí, Odilon. Esse cara é abençoado, hein? Tá fazendo muito pelo Zoom. Uma salva de palmas pro Odilon, gente. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. É isso aí. Caiu o ponto. Calma, não liguem. Ai, meu Deus, calma aí. É benção. Agora, vamos chamar o nosso querido pastorzão do Zoom. Todos já conhecem. Já me ajudou muito, se passou. Rapaz. Só um abraço mesmo pra você. Uhul! Não vou chorar. Parou a brincadeira. Emoção. É benção. É benção. Eu também te amo. E também tem mais um outro aí participante dessa cadeira aqui. Quem sabe quem é o participante? Primeiro. Pedro. É Pedro. Não, ele é um cara bom. Sabe escolher time, que eu já vi ali, do ladinho ali. Chega aí, Anderson. Uhul! Então vamos lá. A palavra, aprender um pouquinho sobre o Papai do Céu, né? Quem quer aprender sobre Jesus aí? É isso aí. Pastor Luiz. É isso aí. E aí, boa noite. Tá beleza? Quem está visitando aqui hoje pela primeira vez? Aqui, ó, fique em pé. Fique em pé, fazendo um favor. Vamos lá, fique em pé. Olha só tem gente bonita visitando a gente, ó. Aqui, ó. 2 bonitos aqui. Mais alguém? Tem um monte de bonito lá atrás. Aê, beleza, olha só. É isso aí. Não fica tímido não, pô. Você tá em casa. Tá em casa. Isso, cadê o pessoal do chiclete aí para cumprimentar, dar as boas-vindas? Quero convidar a Nayara aqui, São Paulo Futebol Clube aí. Ok, obrigado, Nayara. Gente, só uma observação, na boa. Esse negócio que a maioria, entendeu? Eu estou um pouco triste hoje aqui, porque eu olho para a minha direita, olho para a minha esquerda, e a vontade que é, vamos cantar de coração. Mas aí... Cara, olha só. Como é que a produção coloca um cara com uma roupa dessa aqui, hein, do meu lado? Ó, Júlia, cuidado, hein, Júlia.
Gente, vocês têm que vir com um uniforme que realmente traga segurança, tipo um cinto. Olha lá, um cinto de segurança, legal. Tem que ter tem que ter segurança. Beleza. Mas aqui, ó, hoje vai ser um momento diferente. E o Odilon vai estar explicando como é que vai acontecer aqui. Mas antes dele explicar, o pessoal do apoio que está aí, cadê o pessoal do apoio? Cadê a galera do gás aí, pô? Fique em pé, o pessoal do gás. Pessoal do gás, fique em pé. Pessoal do gás, todo o gás, fique em pé. Fique em pé, André, você está sentada. Mônica está na multimídia, Andréia. Cirlene Gás tá significa, ó, galera do apoio Zoom. Gás, com todo gás. E trabalhar no Zoom é uma nobreza. Então já sabe, né? Somos Gases nobres. beleza. Ok, vamos lá, Odilon. Galera, é o seguinte, a gente vai debater sobre um tema, falar sobre o tema de hoje, que é entrando em campo. Qual é a atitude que a gente tem que ter diante de Jesus para a gente entrar em campo? Vamos ler um texto de Coríntios 9, 1 Coríntios 9, pode ir abrindo a sua Bíblia. Você que é crente mesmo aí, louco por Jesus. Quem trouxe Bíblia aí, ó? Abre a Bíblia aí, quem trouxe Bíblia? Aí, abre a Bíblia aí. Quem trouxe Bíblia, vamos abrir aí, Se ó. tem uma coisa que espanta o capeta, Satanás não tolera, chama-se Bíblia. Levanta aí sua Bíblia aí, ó. E dá um urra bem forte. A gente vai debater sobre o tema, e aí depois a gente vai fazer tipo um talk show, entendeu? Tipo aquele programa que tem lá no Altas Horas. A gente vai perguntando, quem tiver perguntas, levanta a mão, vai interagir com a gente aqui, tá? Que a gente vai... 1 Coríntios 9, versículo 24 em diante. Vamos falar sobre as características do atleta cristão, o que ele tem que fazer, o preparo, o propósito, renúncia, esforço, tudo isso. A gente vai trocando uma ideia, beleza? Aí vocês vão perguntando, levanta a mão. Tá? E aí nós vamos compartilhar rapidamente aqui, só dar uma pincelada aqui no texto, e depois você já entra aí. O pessoal do chiclete já está com papel na mão, a bola já está sendo guardada aí, porque agora é o momento da gente se concentrar. E aí, cadê o pessoal do chiclete? Está com papel e caneta na mão? Ok, então o microfone vai rodar. O microfone roda, microfone roda. O Jake leva o microfone lá. Não sabeis, 24 nisso? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Vou pedir aqui, Pedro, lê aqui, cadê a sua mensagem? Aqui, a sua versão. A mensagem. Vem cá. Corre cá, Pedro. (25) Todos vocês já foram ao estádio e viram as corridas. Vários atletas correm, mas apenas um vence. Correr para vencer. É para isso que os bons atletas treinam duro. Eles fazem isso por uma medalha de ouro, que perde o brilho e o valor. Mas vocês estão atrás da medalha que nunca envelhecerá. Ok. O texto falou o quê sobre atletas de... Usou a expressão de mensagem aí. Vários atletas que correm. Não, mas... Todos vocês já foram ao estádio e viram as corridas. Vários atletas correm, mas apenas um vence. Correr para vencer. É para isso que os bons atletas treinam duro. Bons atletas. Vamos orar? Pedir a Deus que venha nos dirigir agora, em nome do Senhor. Então, eu pedi... Bruno Sanson vai orar agora, pedindo a Deus que venha nos abençoar nesse momento, ministração da palavra. Vem cá, Bruno. Gente, esse aqui é o Bruno. Gente, fecha os olhos, fecha os olhos. Senhor, muito obrigado por estar aqui nesse momento, Pai, que todos estão aqui reunidos, Pai, para prestar mais atenção no Senhor, Pai, para aprender mais do Senhor. Eu pedi que esteja tocando a vida de cada um que esteja falando do Senhor aqui, Deus. Possa tocar na vida de cada um que esteja ouvindo, prestando atenção, Deus. Possa falar tremendamente com a gente, Pai. Em nome de Deus, muito obrigado por tudo. Amém. Amém. Você viu, né? Ganhou de vocês a narração. Amém. Deus te abençoe, filho. Ok, pessoal. Quem aqui é perfeito? Levante a mão.
Perfeito. Você aceitou a Cristo Jesus? Quem aceitou a Jesus aqui? Levante a mão. Ok, pode baixar. Agora, quem é perfeito aqui? Levante a mão. Se você aceitou a Cristo, como você não é perfeito? Trava esse grilo aí. Bons atletas, que o texto aqui fala, os bons atletas. Então você é um bom atleta ou você é um péssimo atleta? Então você é perfeito ou você não é perfeito? Quem é perfeito aqui? Quem é um bom atleta aqui? Pega o microfone, põe para lá. E por quê? Roda o microfone aí. Infelizmente, procura o primeiro cruzeirense que está na sua frente. Por que você não é perfeito? Se você é crente, serve ao Senhor, por que você não é perfeito? Ah, porque eu ainda sou humano ainda, apesar de Jesus ter me libertado, eu ainda vivo no mundo, estou cercado das influências más e posso estar o tempo todo pecando, vir pecar. Está sujeito a pecar. Ok, exato, obrigado. Então, nós não somos perfeitos. Eu vi uma seguinte frase: nós somos uma comunidade de perdoados. Porque se for olhar, todo mundo tem os seus defeitos, todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo está sujeito a tropeçar. Não que a gente tenha que viver, eu sou humano, não sou perfeito, então, estou desculpado aí se eu pecar, se eu tropeçar, e posso pecar à vontade por causa da minha condição humana. Não é assim. Então, o texto bíblico diz o quê? Não sabeis que os que correm nos estados, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. A ideia do bom atleta, a ideia de você ser aquele atleta de Cristo, a ideia de você ser aquele lutador dentro do reino de Deus, está dizendo que você corre para conquistar um prêmio. Mas você corre para conquistar que tipo de prêmio? Pergunta, cadê? Pode sentar não, comentarista. Agora é a hora de você. Ok. Vamos aí um palmeirense aí. Quando surge ao viver. Enquanto ele procura o palmeirense, onde estão os vascaínos aí, gente? E os flamenguistas dão glória a Deus. Ok. A pergunta. E aí? Responde aí a pergunta. Qual a pergunta? Você esqueceu, cara? Nervosismo. Qual a pergunta? Qual o seu objetivo? Qual o prêmio que você corre para alcançar? Salvação. A salvação? Mas por que você corre para alcançar a salvação? Por isso que eu estou aqui no meio da igreja, porque eu confio num Deus que me leva à salvação, porque Ele morreu na cruz para me livrar dos pecados. Então, se Cristo Jesus ele morreu na cruz para me salvar, Ele já me deu a salvação, por que eu estou correndo atrás de salvação? Porque eu preciso no dia a dia buscar a salvação, no dia a dia que eu conquisto a salvação. Com minhas atitudes no dia a dia eu vou conquistar a salvação. Vamos dar uma melhorada depois disso aí, né? A salvação, na verdade, ela tem 3 estágios. E essa busca dessa salvação aí chama-se santificação. Mas beleza, ok, tá tranquilo. Aí, beleza. Seguindo aqui agora, todo atleta em tudo se domina. Aquele para alcançar uma coroa corruptível, no caso, os atletas que estão aqui fazendo suas atividades comuns no dia a dia, mas aqueles que estão servindo a Cristo Jesus buscam a coroa incorruptível. Aí Paulo ele diz assim: e eu esmurro o meu corpo. Eu esmurro o meu corpo. O que é que a gente entende em dar soco em si mesmo? Por quê? Vamos ouvir o próximo vascaíno. Por que Paulo diz: eu esmurro o meu corpo? Vai lá, Bruno, responde. Aqui, ó, vascaíno aqui, ó, vascaíno. Essa camisa do Vasco. Eu sou vascaíno, cara.
Vamos lá, Breno Sanson. Pergunta Por mesmo? que o apóstolo Paulo disse assim, eu esmurro meu corpo, ele está escrito aqui, na sua versão diz o que aí? Não, 27. Eu esmurro meu Estou corpo. dando tudo de mim. Aqui diz, eu estou dando tudo de mim. Nada de pegar leve, aqui fala. Nada de pegar leve. Estou alerta e preparado. Não vou ser apanhado dormindo no ponto. Legal isso aqui, hein? Depois de mostrar o caminho para os outros, nem posso pensar o que eu poderia perder. Então, por que Paulo está dizendo não vou pegar leve? Por que Paulo está dizendo eu esmurro meu corpo? Por quê? Porque tem que dar o máximo para Jesus, né? Se ele deu a vida dele pra gente, quem tem que fazer é se doar inteiramente para ele, né? Muito bem. Ok. Então aqui nós encontramos que nós somos atletas de Cristo, temos que lutar em prol de uma salvação, temos que esmurrar o nosso corpo, negar a nós mesmos, assim deve ser a nossa vida cotidiana. Agora, você, como atleta de Cristo, você como aquele que serve a Jesus, você como aquele que um dia encontrou-se com Jesus, ou está aqui desejando ouvir mais, aprender mais, o que você gostaria de saber a respeito das dificuldades, das lutas, o que fazer para ser esse atleta? Então, eu estou agora dando oportunidade para vocês fazerem as suas perguntas. Se a mesa quiser comentar alguma coisa do texto. Vai com a voz de roucutor mesmo, que está difícil. Eu acho importante destacar do texto com relação a... Acho que a penúltima pergunta que fala do objetivo. Quantos de nós já não vimos aí na internet da vida o cara que corre na frente, chega nos últimos 2 metros, tropeça e cai. Não é futebol, é de corrida mesmo, como o texto cita. Então, o fato do atleta estar na frente durante 99% do tempo não implica que ele vai ser o campeão. Ele pode tropeçar no final. Então, a preparação dele tem que ser toda para que, durante o tempo que ele esteja na corrida, ele esteja preparado para não tropeçar. Então, o objetivo nosso a gente tem que estar sempre com foco. E o fato da gente estar sempre na frente não garante que a gente vai ser o campeão. A gente tem que estar sempre correndo até chegar ao nosso objetivo. É isso aí. Valeu. Agora as perguntas aí. Vamos ver. Agora, uma coisa interessante, pastor, que o palmeirense ele falou, é o seguinte, que nesse não parar, existe uma série de coisas, né? Porque tem a questão de você não parar, às vezes também implica em parar. Às vezes você está fazendo coisas demais, que estão te afadigando, trazendo coisas assim, você acha, está sendo bom para a minha vida. Às vezes o não parar, às vezes é você parar. Esses dias eu estava compartilhando lá na minha sala à tarde, que a gente fica, viciado assim, né? Por exemplo, internet. Às vezes você tem que parar aquilo para você se fortalecer espiritualmente. Não que seja pecado, cara, não é isso não. Todo mundo que tem Face, a gente se comunica pelo Face e tal. Mas quando aquilo te escraviza, aí começa o seu condicionamento físico, do ponto de vista espiritual, ele vai minguando. Porque começa a tomar lugar de coisas que são importantes do seu período devocional, da sua oração, né, da sua caminhada verdadeira com Cristo. Não aquela pseudo-caminhada. Eu vou na igreja, tá legal, aí vem aqui para o Zoom, ou vem para a terça Zoom, ou vem no culto da 17, glória a Deus e tal. Mas aí no seu condicionamento espiritualmente você tá minguado, não está se fortalecendo. Então às vezes passa por esse estágio da renúncia. Ele diz aqui, o interessante no versículo 26, ele diz, mas sei sobre vocês, mas eu estou correndo, não sei sobre vocês, mas eu estou correndo com toda a velocidade rumo à vitória. Uma coisa interessante, se vocês observarem na maratona, e o texto no original aqui, ele se refere à maratona que existia Paulo se inspira na maratona que existia na Grécia. O que acontece? Você pode ver na maratona que o cara está correndo, ele está tão concentrado que ele não fica preocupado assim, com o que está de um lado, do outro, ele só olha para frente, cara. Assim, ó. Ele fica tão concentrado, se alguém der um esbarrãozinho nele, ele cai, ele perde totalmente o equilíbrio. Vocês lembram o que aconteceu nas Olimpíadas há um tempo atrás com o Vanderlei
Cordeiro de Souza, não é isso? Vanderlei Cordeiro, que ele estava tão concentrado, o cara saiu mais ou menos assim, na longitudinal, assim, e ele dava para ele prestar atenção, porque o cara saiu antes, bem antes dele estar chegando no ponto em que ele foi empurrado, mas ele estava tão concentrado que ele nem percebeu o cara. Agora, qual é a vantagem, cara, dessa concentração toda? Sabe qual é? Ele, por exemplo, levando para o exemplo dele, você vai observar que ele não pôde impedir que aquele camarada louco lá, eu acho que era um ex-padre, né, o padre, sei lá, que deu um empurrão nele, o irlandês, ele não pôde se esquivar daquilo. Agora, você concentrado, com foco, com objetivo, centrado na fé, não voltando atrás, como diz o texto de Hebreus 10, 38, 39, não retrocedendo, não olhando para trás nem para os lados, cara, você pode ir embora, que pode vir do lado, pode vir da esquerda, do alto, nada vai te fazer parar. É isso aí. Perguntas. Pode jogar aí. Vamos lá, começa alguém aí, pergunta. Um de cada vez. Ok, Marcela, pode falar. Pode fazer a pergunta. Pablo, vem cá. Foi o microfone, sabia. O texto bíblico está dizendo aqui, todo atleta em tudo se domina. Quando se trata, olhando para o povo, de costas para eles fica feio. Eu vou rir. Quando se fala que em tudo se domina, um cristão, um jovem cristão, adolescente, um Zoom. Então, o que é que você pode falar sobre esse tudo se domina? Tudo é o quê? Nós temos que nos dominar em tudo, ter controle. Aqui fala sobre o quê? No versículo 25, no início. Correr para vencer, bons atletas treinam duro. Eles fazem isso por uma medalha de ouro, se perde o brilho, mas vocês estão atrás de uma medalha que nunca se envelhecerá. Uhum. Então, quando se fala que em tudo você tem que se dominar, esse tudo está se referindo a quê? Vamos por pormenores. Pablo, fala aí para o pessoal, você como um adolescente, fazendo passa a galera, todo mundo aí vivendo assim, a mesma fase. Né? Pode falar no microfone para eles, porque em cima disso aqui, eu quero que vocês façam perguntas, porque aqui dá para sair muitas perguntas. Né? Em tudo se domina. Tem que estar, esse tudo aí, a gente tem que estar sempre se vigiando a respeito dos pecados, as amizades, o que sai da nossa boca, né? Porque a boca fala que o coração está cheio, nossas atitudes que a gente escuta, que a gente deixa entrar no nosso corpo, no nosso espírito. Ok. Essas atitudes... Obrigado, Pablo. Valeu. Eu quero ouvir de vocês agora aí. Alguém vai lançar uma pergunta sobre essa questão de pecados. Existem muitos pecados. O que é pecado, então? Já que usou essa palavra pecado, o que é pecado? Boa resposta. Tudo aquilo que desagrada a Deus. Vamos destrinchar mais ainda. Vocês querem fazer pergunta? O que é pecado? Então tá, absurdo. Cortar cabelo é pecado? Ok. Então, ok lá, ó, Maurício lá, ó, já começou a sair pergunta. Aqui, ó, Maurício, só um minutinho. Olha, não... Fala tu. Tipo assim, existe a diferença de um pecado para o outro, a diferença de pecado de um e pecadão? Podemos colocar assim. Pecado sempre é pecado. Existe a questão da consequência, da intensidade do pecado. Por exemplo, você, vamos pegar o pesado logo, você vai, pornografia. Você viu um site pornográfico,
Você pecou, porque você agiu dentro da questão da imoralidade. Então veio a questão que ali você pecou diante de Deus. Mas você foi agora e teve uma relação sexual. Aí a gravidade é maior por causa justamente da consequência do pecado. Você envolveu mais uma pessoa. E aí vem a consequência da gravidez prematura. Aí vem uma série de coisas que, então, não existe para Deus a questão do pecado, pecadinho, pecadão. Tudo é pecado. A Bíblia diz, se você olhar para uma mulher com intenção maligna, ou segunda intenção, desejou no seu coração, já adulterou no seu coração, já é pecado diante de Deus. Mas a consequência do pecado, aí sim, entendeu? Entre você olhou um vídeo pornográfico, é pecado, mas você se prostituiu, você teve uma relação sexual ilícita, aí o pecado, a gravidade dele é maior no sentido da consequência. Que pode entrar, aí vem a questão, doenças venéreas, gravidez e coisa e tal. Desdobramentos aí. Uma coisa interessante sobre a questão de pecado é que o pecado, quando ele não é consumado, essa questão do desejo e tal, ele não deixa de ser pecado, ele é pecado. Mas aí ele implica numa questão séria no reino espiritual. O pecado, mesmo não consumado, gera uma coisa que a gente chama de escravidão. E você vê muito isso nas pessoas que às vezes não conseguem. A pessoa está bem, está na igreja e tal, está ali aparentemente bem, mas é sempre aquela pessoa que não tem aquela expressão de alegria no rosto. Não tem? Vocês veem assim? Aquela expressão triste, aquela expressão abatida, não tem, sabe? Canta um louvor, mas você vê que ele não está alegre e tal. Às vezes são aqueles pecados escondidos que estão gerando escravidão. Ele gera escravidão. A pessoa fica apegada, às vezes, demais num seriado de TV que não glorifica a Deus. Um exemplo, né? Nós aqui não somos, ninguém aqui é o paladino da santidade, nada disso. A gente luta pela nossa salvação todos os dias. Mas tem coisas que a gente tem que saber que não são para ficar na nossa cabeça, no nosso coração, e que acabam assim, entrando na nossa vida. A gente não consegue se libertar daquilo, é o que eu falei, a gente vai minguando na fé. Você até está na igreja e tal, aí você vem para o culto, e pô, não aconteceu nada de novo e tal, poxa, aí começa o culto a ficar chato, a palavra e tal, e você está me entendendo? Então são coisas que não se exteriorizam na nossa vida. Você não foi lá, não adulterou, né? Não saiu com a menina e foi para um motel, mas está na sua cabeça alguma coisa, aquilo está te prendendo. Né? Aquilo está te prendendo, um desejo ilícito, visitando sites que não é para você visitar, querendo coisas fora de ordem, tudo isso. Agora, consumou, lá em Tiago diz que o pecado consumado, aí sim, gera morte. A concupiscência dos olhos, da carne, né? Ela quando se consuma, aí ela gera morte. Aí traz mais consequências para a sua vida. Só para manter aqui a questão da analogia com o esporte, né? Se o cara é um corredor e nos últimos 2 metros lá, ele desequilibra, o outro passa ele não ganhou a medalha de ouro. Isso mesmo corredor pega e cai no chão, ele também não ganha a medalha de ouro. Então, ambos, apesar de terem tido consequências diferentes, não atingiram o objetivo que eles queriam. O que desequilibrou, na próxima corrida já está pronto para correr de novo. Agora, aquele que caiu, pode ser que tenha tido a contusão, e ele só vai correr daí a 2, 3 corridas para ele atingir o objetivo dele de novo. Então, quando se trata de pecado, você não atingiu o seu objetivo. Aí o tamanho do pecado, como a gente gosta de colocar, aí como é que eu vou fazer para continuar atingindo o objetivo? Entra nessa essa analogia do esporte com o pecado aí que pode servir de exemplo também para a nossa vida. Aí vem a questão quando você está em campo, as faltas que você tem. Você pode receber um cartão amarelo. E quando se chega o vermelho já está fora. Então, às vezes, quando se trata do pecado, seja um pecadinho, né, que não traz tanta consequência, aí Deus te avisa, presta atenção, Maria, João, Pedro, Caetano, olha, você tem que mudar disso aqui. Às vezes Deus pode usar um texto bíblico, um louvor. Às vezes Deus pode usar alguém para falar uma palavra com você. Às vezes alguém está conversando um assunto, você nem está lá envolvido, mas quando chega, Deus começa a tocar no seu coração sobre aquela coisa que você tem que largar. É o cartão amarelo, que já está ali, dizendo, olha a falta, olha a falta, olha a falta. Aí, de repente, você insiste com aquilo.
aí vem o cartão vermelho. O que é que acontece? Quando a gente começa a guardar demais essa questão do pecado, eu pratiquei, envolvi-me, e estou escondendo, achei legal, gostoso, o meu bichinho de estimação, vai chegar um momento que Deus vai fazer o quê? Permitir que aquilo ali venha à tona. Aí vem a consequência, aí vem a vergonha, não que Deus não queira perdoar, mas que nós insistimos em manter-nos no pecado. Pedro. Pastor, até que certo ponto, que o excesso de treinamento, em vez de nos preparar, pode nos causar lesões, e a cobrança excessiva em cima da gente mesmo pode, como um jogador, ele tem que treinar muito, mas se ele treinar em excesso, ele se contunde. Até que ponto na vida cristã é um ponto que a gente tem que acalmar e parar de, às vezes, se cobrar tanto? Acho que é Eclesiastes que diz: não sejais demasiadamente justo, nem sejais demasiadamente santo, porque destruirias a ti mesmo. Por quê? O que é que esse texto quer dizer? Que às vezes nós estamos nos cobrando tanto, estamos exigindo coisas de nós que Deus não está exigindo. Às vezes o seu padrão de santidade, de santificação, é tão alto que você se priva de um tempo de lazer, que você se priva de um tempo de estar com a família, que você se priva de coisas que são boas e que Deus não está te cobrando, e você precisa estar vivendo de forma social. Então você quer, não, eu tenho que estar 24 horas lendo a Bíblia. É bom ler a Bíblia? É. Mas aí tudo precisa o quê? De ter os seus limites. Eu vou ler a Bíblia, eu vou receber no meu coração, fazer minha devocional, fazer minha oração, mas aí eu não posso estar na igreja às 24 horas e, em nome da fé, esquecer de que eu tenho um compromisso, eu tenho que estudar. Não, eu vou para a igreja que eu tenho compromisso, eu vou estudar, quando chegar lá na prova, Deus vai me fazer lembrar tudo, aí quando chegar lá na prova, cai na tentação, vou colar. Então, aquilo que você estava fazendo de santificação, aí cai na cola, despenca e começa. Então, essas questões, o que Pedro citou aí, às vezes o excesso é igual gente que vai fazer musculação e quer ter um corpo sarado, e vai tendo o corpo sarado, e sarado, e sarado, e sarado, sai ferido. Aí toma aqueles trem lá de cavalo, né? Até óleo de cozinha também, injeta no músculo, aí você vê aqueles vídeos, aquele pus, aquela secreção escorrendo assim, você vai, aí você percebe que o quê? É o exagero da pessoa que ser bombado, quer aparentar bem, bonito, legal, ser o gostosão da galera, as meninas, mas não é assim. Então tudo tem que ter limite. Treinar demais, então muita leitura, diz a Bíblia também que é enfadonho, então você tem que ter limite. Você vai ler, mas você vai curtir, você vai estar com os amigos, você vai estar com seu pai, com sua mãe, você não pode esquecer. Aí tem que estar na igreja direto, tem que estar lá, tem que estar lá, e esquece, não tem um minuto com o seu pai, não tem um minuto com a sua mãe, você precisa ter, porque aí você está falhando no sentido de honrar o pai e a mãe. O Gás quer fazer uma pergunta. Respondido, filho? O Gás lá atrás, André. Sou eu. Ela levantou a mão lá. Eu também vou perguntar. Ok, pode falar. E, pastor, em relação às músicas, festas, assim, músicas do mundo, festas do mundo. Músicas do mundo. Ok, eu tenho minha posição, vamos Porque lá. eu não posso estar na igreja, mas ao mesmo tempo escutar uma música de alguém que não é da igreja. Secular. Ok. Talvez o foco aí não seja não poder escutar. A gente, quando a gente é jovem, a gente é adolescente, a gente gosta muito do proibido, né? É proibido escutar, é proibido ir na festa, é proibido cortar cabelo. Mas, na verdade, a gente tem que manter o foco em Cristo. Eu posso manter meu foco em Cristo escutando música do mundo? Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Você tem que estar atento para poder avaliar a sua fé. Você gosta de avaliar a sua beleza olhando no espelho ou perguntando para alguém? Certo? Quem é que vai te dizer a verdade? É o espelho é o reflexo de você. Então, respondendo a pergunta ali, música do mundo faz mal? Com certeza tem música do mundo que faz mal. Tem aquela música que vai entrar na tua cabeça e que vai ficar tocando lá e não vai deixar espaço para Deus falar com você. Agora, se você está no espírito, aquela música vai bater e vai sair. Você precisa de estar num ambiente onde tem
onde tem essas músicas, onde tem pessoas que estão se trajando de forma, você vai ter o Espírito de Deus para poder sair, se afastar, para poder ter seus olhos em Cristo, para poder ter seus olhos em Deus. Então, o propósito em si, a resposta em si não está em pode ou não pode. A resposta está, eu estou preparado? Eu estou preparado para escutar esse tipo de coisa? Eu estou preparado para estar aqui nesse meio sem perder minha fé? O atleta, na hora que ele está correndo, ele está em condições extremas ali contra ele. Porque ele está no limite ali de que o músculo vai dar uma contusão, ele vai cair, se ele não treina antes, ele vai cair mesmo, ele vai ter uma contusão. Agora, se ele está preparado, ele vai correr e vai encarar aquilo e vai ganhar. Então, pode ou não pode escutar a música do mundo? Depende. Eu posso estar numa festa? Depende. E o seu testemunho? Exatamente. E o seu testemunho? Aí, mas a festa é de família. Aí você pode estar na festa e o seu testemunho tem que falar alto. Mas a festa é de não sei quem, você tem que estar lá? Você vai estar lá para ser testemunho ou vai estar lá só porque para não dizer que eu não sou da turma, eu não sou daqueles? Eu vou fazer isso porque está todo mundo fazendo. Isso não é desculpa de crente, não. Me desculpa. Está todo mundo fazendo, a gente... pelo menos na minha época de adolescente de vocês, o lema era sempre nadar contra a corrente. Porque a corrente mandava fazer as coisas e se a gente deixasse, a gente ia junto. Mas hoje, eu não sei como é que está aí, que eu já não vivo mais no meio dos seis. Mas provavelmente está do mesmo jeito, a corrente toda está mandando, não, eu tenho que fazer sexo, eu tenho que beijar, eu tenho que ter namorada. Mas diante da palavra de Deus, você tem que ter isso mesmo? Você realmente tem que fazer isso? Você precisa disso para se completar? Você precisa disso, ou só precisa disso para ser da turma? Para poder dizer que fez? Para poder não ser o out? Eu já acho o seguinte, que em relação a curtir música secular, isso é um prejuízo. Não, você, por exemplo, você está numa festa, você ouvindo a música, porque todo lugar que você vai ouvir, entendeu? Você vai ouvir a música, você está aqui na rua, você vai ouvir a música, você está na sua casa, seus pais ou algum parente não é cristão, então ele põe a música lá, a música do mundo, das piores, terríveis, mas aí você está ouvindo, que seu ouvido está lá aberto. Mas chegar de curtir, a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então aquilo não vai edificar. Eu, como templo do Espírito Santo, eu preciso o quê? De estar me edificando e não estar me alimentando. Então, o que o Anderson falou sobre você, eu vou o quê? Eu vou estar rejeitando na minha mente. Quantas vezes? A música está rolando na minha mente, uma música mundana, e você vai e começa a trabalhar ali, colocando outra música no lugar. Pergunta. Pastor, e esse exemplo, pince, brinco, tatuagem, está escrito na Bíblia que isso é pecado? Veja só, sobre essa questão, aí entra cultura e entra também essa questão de alguns princípios. Uma vez eu li um texto foi lá na internet, sobre a origem do piercing de como começou. Né? Vem os antigos, os egípcios, e voltou, na verdade estava extinto. Aí surgiu na Inglaterra com os punks e ressurgiu também nos Estados Unidos com os homossexuais. Então, a questão do piercing, os romanos usavam muito no mamilo para mostrar a questão da sua masculinidade. Então, algumas mulheres usavam no nariz, né? aquele brinco lá no nariz. Então, há essas práticas lá no passado, algumas culturas, questão de marcas, né? O porquê eu vou colocar aquilo na minha vida. Né? Em se tratando de princípio aqui da igreja, nós não aceitamos exatamente por causa de algumas bases que trazem maldição. Essa questão do piercing, da tatuagem. A tatuagem, quando você coloca, de quem colocou, o tipo de imagem que você coloca, marcou a sua pele. Lá em Levítico fala a respeito de você estar marcando, né, o seu corpo. Então, o cuidado que a gente deve ter. Às vezes a gente coloca isso pensando, é legal, igual o Anderson falou, todo mundo coloca. Mas por que eu estou fazendo isso? É porque a turma está fazendo, então porque eu acho legal, então eu vou colocar um brinco porque eu acho legal, vou colocar um piercing porque eu acho legal, até se levantou. E deixar cabelo crescer é pecado? Né? Então, o pessoal, algumas culturas dos judeus, deixa cabelo grande. Né? Algumas igrejas permitem que, quando se fala cabelo crescer, é de homem. Né? Algumas igrejas permitem que os homens usem cabelo
comprido, é normal. Aqui nós já não aceitamos, nós não concordamos, já por causa exatamente, já que é o padrão. O homem, ele tem o quê? O seu cabelo curto, etc. Então, já é uma visão da igreja, nós não aceitamos. Ei, sou eu aqui. Tô meio rouca também, mas dá. Aqui, eu não vou fazer pergunta, né? Mas aqui é como se nós estivéssemos, como jogadores, estando dentro de uma concentração. Não seria isso? Então, o que aconteceria se os jogadores todos eles estivessem com o celular na mão, jogando, correndo? Como funcionaria isso? Pedro, você já jogou em algum time? Qual time? Rio Branco, ok. Pedrão, cadê o microfone para o Pedro? Ele já jogou no Rio Branco. Agora, eu vou fazer essa pergunta para o Pedro e vou fazer essa pergunta também para o... Esqueci seu nome, filho, primo do Rafael. Tassis. Que Tassis é militar, eu vou fazer para ele também. Ok. Dentro do campo, você usa celular? Usava celular? Com certeza não, porque o cara vem para me matar dentro do campo, na dividida, eu vou mandar uma mensagem, vou morrer, peraí. Não é meio... Vai postar no Face. Estou aqui tomando um carrinho, eu de bobs caído no chão. Ok. Entendeu, né? Vai lá, ok. Obrigado, Pedro. Vai lá, Tassis. Tassis, você está servindo na Polícia Militar, certo? Exército? Vou servir ainda. Ah, vai servir? Eu achei que você estivesse servindo. O Rafael está aí? Não. Não, o Rato. Rato saiu. Ok. Mas... Alguém pode me dar aí o significado da palavra concentração? Ó, já tem gente pegando o celular, Andréia. Aí... Fala aqui, ó. Sara, aqui, ó. Microfone aqui, comentarista. Mas enquanto ela está vindo aqui e a resposta vai vir sobre concentração, se dentro no exército, no quartel, se o camarada está lá e ele quebra normas, quebra regras, o que é que vai acontecer? O cara vai para o chilindró. É a consequência do seu erro. Então, cuidado. Vai, Sara. Foco. Qual o contrário de concentração? Desconcentração. Também conhecido como distração. Então, se eu estou aqui, estou com o celular na mão fazendo a coisa, eu estou concentrado ou estou distraído? Distraído. Respondida a pergunta? Próximo. Aqui, deixa eu fazer um comentário rapidinho sobre aquele ponto ainda que o Pedro falou, sobre a questão do demasiadamente justo. Vou voltar no tema, tá? Rapidinho. É o seguinte, crente não é ET, tá bom? E ao mesmo tempo né? Porque não é daqui da terra. E também não é, ao mesmo tempo. Mas vou te explicar por quê, deixa eu contar. Historinhas, eles gostam de historinhas, eles gostam das minhas histórias. Pelo menos eu acho, né? É o seguinte, veja bem, tem coisa que o pastor falou, você não pode espiritualizar tudo. Sabia disso? Teve uma época que eu estava tão crente que eu espiritualizava tudo. Há um tempo atrás eu estava orando, orava na madrugada, orava do lado da cama, embaixo da cama, por cima da cama, no telhado, no terraço, na garagem, dentro do carro, no tanque, no banheiro, tudo quanto é lugar. Aí comecei a espiritualizar tudo. Aí, resultado disso, um dia, aí eu estava no meu quarto um dia pela manhã, pousou uma pomba. A casa tem 3 pavimentos, um terraço grande, pousou uma pomba na janela. Eu fui em direção à janela. Gente, só um minutinho. O pastor Walter está ligando? Fala a Deus. Não, tocou o celular. Na boa, pessoal, na boa mesmo. A André fez essa pergunta porque isso aí é uma luta. Pega seu celular, desliga ele, põe no vibracal, arranca a bateria, desliga, tira o chip. Liga ele no céu, liga ele no céu agora. Pelo menos, né? Vamos lá, Odilon, voltando aqui. Aí não, rapidinho. Aí o seguinte, o que acontece? Aí fui abrir a janela, fui na direção da janela,
Aí a pomba voou. Eu falei, caramba aí, é Deus, cara, é Deus. É Deus, ó Deus falando. Glória a Deus. Espiritualizava tudo. Chegou no dia, aí beleza, passou mais um tempo. Aí na outra semana, aí eu já na janela da copa, sala, né? É tudo conjugado. Aí eu tô lá fazendo o devocional. Quando eu olhei, rapaz, vieram 2 pombas e deram aquela revoada em frente à janela. Eu falei, oh, glória a Deus! Primeiro veio o pai, agora veio o pai e o filho. Aí, ó, é comunhão, é de Deus. Aleluia, eu estou muito abençoado, é vitória. Só vitória. Aí eu, beleza. Subi no terraço um dia, blá, 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 blá. 3 pombas. Eu falei, glória a Deus, a Trindade, aleluia! Agora a coisa ficou boa. Agora a coisa ficou boa. Resultado. Os pombos nunca mais saíram do terraço lá de casa. Gostaram. Mas é o seguinte, aí outra coisa, tá? Eu estava um dia no posto de gasolina, parei na lojinha de conveniência, aí veio um missionário, que fazia até seminário aqui com a gente, aqui no estéreo. Estou lá na lojinha, eu naquele dia atordoada, correndo e tal, aula que à noite, estava no primeiro ano de seminário, inventei de tomar um TNT. Não Red Bull, porque Red Bull espiritualizando é do demônio, você sabe, né? Porque te dá asas, aí você, né? Red Bull, e não tem nada a ver, é touro vermelho, né? É búfalo vermelho. E aquele bad? Né? Aí o bad não pode também, que é mal, né? O bad é mal, né? Então você não pode tomar bad, porque é mal, senão você vai ficar mal. Nossa Senhora! Bad não pode. Mas o TNT não tem nada a ver, né? Porque TNT é nitroglicerina pura. Aí eu tomei um TNT, saí da lojinha de conveniência com a latinha verde. Tomei o vermelho. Vermelho fala do sangue de Jesus, fã. Espiritualizando, né? Aí saí com a latinha, encontrei um missionário no estacionamento lá e falou, rapaz. Aí virou para mim, olhou para minha mão. Irmão, você toma isso? Eu falei, tomei um susto. Eu falei, o que tem de... Não, esse negócio de energético, isso é do demônio. O sangue de Jesus tem poder, eu vou orar para Deus te libertar. Aí colocou a mão na minha cabeça e disse, sai dele agora. Eu falei assim... Eu falei, irmão, não tem nada a ver, porque o dia corrido, eu fui almoçar 2 horas da tarde, voltei aula até praticamente 10 horas da noite. Foi naquele período de evangelismo, missiologia e tal. Eu falei, não tem nada a ver isso não. Ele falou, você pode ver, por trás de todo esse negócio de energético, tem uma ação maligna. E a partir de hoje eu estou olhando por você, irmão, porque você prega a palavra e tal, e esse negócio de energético não é de crente. É o equilíbrio. É o que o pastor falou. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Agora você vai analisar. O que tem? Você vai tomar um energético? O que tem lá? Taurina, cafeína, né? Agora, sem misturar com Red Bull. Você misturou com Red Bull e o negócio já fica, né? Aí você já está... É complicado. Mas você que vai analisar. É a questão do equilíbrio. Você não pode ser demasiadamente justo. Agora também só não pode, em nome do não tem nada a ver... E começaram a fazer um monte de coisa, você vai dizer, não tem nada a ver, e aí você termina afundando, cara. Então você tem que tomar cuidado. Essa questão, por exemplo, nem tudo me convém. Aqui, ninguém cola. Aqui ninguém cola. Amém. Porque crente não cola. Por favor, passa no meu gabinete essa semana, tá? Próxima pergunta. Vai. Pastor, eu escuto uma música de um cara chamado Skrillex e ele usa sempre roupa preta, raspa um lado do cabelo. Por que eu não posso fazer isso também? Bom, lá vai. Essas respostas já dei para ele várias vezes, pessoalmente. E ele quer ouvir publicamente. Olha só, Romanos 12, versículos 1 e 2. Presta atenção. Romanos 12, versículos 1 e 2. O que Paulo está dizendo assim?
Não vos conformeis. Conformar é assumir a forma. Não vos conformeis com este mundo. O mundo, o que acontece? Aí o mundo lançou uma moda, você sabe que aquele troço é efêmero. Por exemplo, teve passageiro, um troço que não fica, o negócio só vem para perturbar as ideias. Já ia te perguntar, o que é efêmero? Passageiro, coisa sem sustentação. Sabe o que acontece? Aí você fica preso naquele troço, daqui a pouco aquela moda acaba e aquele negócio ficou agarrado em você, aí fica só você. Fica até ridículo, não é verdade? Por exemplo, os emos. Houve uma época que era todo mundo era emo, né? Oh, cabelinho de lado. Oh. Miguxi? Como é que é? Né? Miguxi? Todo mundo cabelinho de lado, todo de preto, tal. Beleza. Você vê hoje, cadê o movimento? Não é verdade? Então, às vezes, a gente quer... o que a Bíblia diz é o seguinte, quando Paulo está dizendo aos romanos, não vos conformeis com este mundo, é porque a gente não pode assumir uma forma do mundo, porque isso tudo passa. Isso faz parte do frenesi, sabe, da loucura da cabeça das pessoas. Inventa um negócio e todo mundo quer fazer, daqui a pouco passa, o negócio acaba. Lembra do movimento lá do Pará, daquelas bandas do Pará que teve aí, né, do Calypso, mais não sei quem, mas cadê? Cadê, cara? Você lembra aí do... Né? Vocês lembram, cara? Restart. Pô, não é verdade? E tem gente, a pessoa que Paulo está dizendo é o seguinte, ele está falando para a igreja, quem não conhece a Bíblia, quem não conhece, tem nada, o pessoal vai, porque estão ainda, o que a Bíblia diz, que eles estão nos tempos da ignorância. Pô, agora quem tem uma vida com Cristo, cara, é para andar bonito, não é para andar triste, com o cabelo virado do lado, todo não sei o quê, copiando gente que não tem nada a ver. Entendeu? Você tem a sua personalidade, o seu perfil e até o seu marketing pessoal diante de Cristo, sem perder a sua postura. Senão depois você fica agarrado naquele negócio, é uma luta para sair. Então ele diz, não vos conformeis com as coisas desse mundo. Não assuma a forma desse mundo. Porque daqui a pouco isso passa e você fica aí. Você está me entendendo? E perde tempo com aquilo, o negócio é esse aí. Entendeu, Pablo? Tem nada a ver, de repente, o cara gosta todo de preto, raspa a cabeça e tal, mas... E se você, de repente, faz isso, você vai ficar escravizado nisso pro resto da vida, né? Aquilo ali toma conta da sua vida e depois você fala... Não. Entendeu? E o que Paulo está dizendo, vocês são muito mais do que isso, cara. Essas coisas do mundo não são para vocês. Porque vocês estão no nível, não somos melhores que ninguém. Mas Paulo está dizendo, vocês estão num patamar muito melhor do que esse negócio aí. Presta atenção. Outra questão aqui, eu queria deixar o texto de... 1 Coríntios capítulo 11, 1, Paulo diz assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A quem a gente deve imitar? Às vezes a gente começa a absorver algumas práticas, modas, modismo, né? Tipo Skrillex, tipo qualquer outra pessoa, como já passou, mas tinha muitas chuchetes por aí, né? Tinha pessoas... então já passou, mas os seguidores que tinham... Entendeu? Esses grupos, e começa a copiar isso, aquilo, outro. Então você começa a imitar essas pessoas e você quer ter o sapato dele, você quer ter a roupa dele, quer ter a cueca dele, quer ter a camisola dele, quer ter um monte de coisa, quer tudo. Então você fica aquela febre e você termina aprisionado, porque essas coisas trazem prisões espirituais. Eu já trabalhei com pessoas que tinham prisões espirituais por causa de seguir a essas pessoas. Eu já teve um rapaz, eu fiz uma libertação nele, ele ouviu o grupo Kiss. E ele não ouvia as músicas pauleiras do Kiss, ouvia somente as músicas bem lentas. Ele disse que uma vez ele deitou, estava com um amigo, deitou no chão, colocou 2 caixinhas de som e ouvia aquelas músicas do Kiss, aquelas músicas mais lentas. E eu ouvia muito. O demônio entrou na vida desse rapaz, que na minha sala, eu estava na presbiteriana ainda. Ele ficou possesso de uma forma tal que eu nunca vi uma coisa daquela. O olho dele virou sozinho, a Pablo virou, ele estirou a língua para fora e começou a andar de um lado para outro da minha sala, igual aqueles grupos de cantores de rock, ficavam para lá e para cá. Então e a gente numa batalha imensa, estava eu e o presbítero Neemias na época, então ele possesso, e a gente começava a lutar, só que a possessão dele não foi uma possessão total,
foi uma possessão parcial, porque ele ouvia, ele não tinha controle das ações dele. Aí eu começava a falar e o próprio demônio começou a denunciar, a entregar. Que ele disse, não, ele não só ouviu isso, ele ouviu isso, ele tem um vídeo pornográfico escondido dentro de casa, ele tem um monte de fita, ele tem isso. Ele começou a falar, a entregar aquilo lá, e depois, quando nós terminamos a libertação, e aí o rapaz, não, realmente, eu tenho isso, eu não lembrava dessa fita que tinha em casa, e começou, e ele era crente, estava na igreja, estava lá querendo Deus, mas por causa dessa prática de ser um seguidor, de estar buscando, não tinha nada a ver, eu estava ouvindo só uma música lenta, não era música pauleira, e aquilo trouxe uma prisão espiritual para ele. Então, esses cantores seculares, a gente não sabe do que realmente, o que eles praticam, principalmente lá americano, então a gente que não sabe de nada mesmo, o envolvimento no satanismo, no ocultismo. E outra coisa também, gente, mesmo sendo um cantor evangélico, então, o cuidado que a gente deve ter por causa da idolatria. David Keelan, André Valadão, e começa. Então, você tem que tomar cuidado, você tem que servir ao Senhor. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Pratique a verdade. Tem uma pessoa que está ali, um pregador, é um cantor, você aprendeu com ele, cresceu, viveu a vida de Cristo, mas está querendo copiar. Então, você pode trazer sérias marcas para você, quando você deve ser você mesmo servindo a Cristo Jesus. Nós somos chamados de cristãos. Isso significa que quando vocês olharem para mim, ou alguém de fora olhar para mim, tem que ver Jesus. Se eu estou com o topete do Neymar, ou a franjinha do Justin Bieber, ou o cabelo de sei lá quem, a pessoa vai olhar para mim e vai ver quem? Vai ver Jesus? Até eu quebrar diante daquela pessoa que está me vendo, que aquilo, não tem nada a ver, já era. Então, a gente tem que se portar, a gente tem que aparentar como cristãos. Em primeiro lugar, eu sou cristão. Depois, talvez goste de um André Valadão, talvez eu goste de um Thales Roberto, mas eu sou, em primeiro lugar, cristão. Eu tenho que vestir a camisa de cristão. Exatamente. Pastor, Jesus foi o maior revolucionário do mundo até hoje. Repete, por favor. Jesus foi o maior revolucionário do mundo até hoje. E com essa onda de protesto que está tendo, nós cristãos podemos ir para protestar? Nós cristãos podemos Também não entendi, não. Embolou demais. Fala devagar, devagar. Tá. Ok, entendi aqui. Houve um intérprete aqui, obrigado. Sobre protestar, de sair nessas manifestações, eu não vejo qualquer tipo de problema. Você, como brasileiro, você sair, você vai lá estar com eles, mas o cuidado, qual a minha motivação de ir numa manifestação dessa? Eu vou para quê? Por exemplo, se você coloca uma máscara para ir numa manifestação dessa, qual a sua intenção de ir com a máscara? Porque você não consegue. Veja só, gente. Geralmente as pessoas que fazem esses saques nas lojas, que estão quebrando tudo, eles não fazem com cara limpa, eles tapam o rosto. Necessariamente, algumas pessoas, por causa da onda, colocam, mesmo não indo fazer qualquer tipo de baderna ou vandalismo, usa máscara, mas a maioria das pessoas que fazem isso estão com máscara. Por quê? Para não serem identificados. Então você vai o quê? Para fazer a diferença. Eu vou numa manifestação dessa, eu quero o melhor para o meu país. Eu vou orar, vou abençoar, eu vou declarar que realmente eu sou brasileiro, eu quero o melhor, mas eu não posso ir contra os princípios cristãos e os princípios, na verdade, da sociedade, que é quebrar. Obrigado. Passou? Jesus te ama. Você ia falando? Passou? Ei, fala, filho. Ok. Nossa câmera girl quer dar uma palavrinha aqui. Ok. Hein, pastor, só voltando no que o Thales estava falando e até o Pablo, que a gente tem que focar que o nosso corpo é templo do Espírito. Exato. Então, você fazendo isso, as meninas às vezes vão se vestir, será que isso é certo ou não? Se olha no espelho e fala, será que eu estou agradando a Jesus? Será que com a minha roupa eu agrado a Deus? E assim fica muito mais fácil a gente encontrar o caminho, amém?
Amém. Deixa eu aproveitar aqui, só falar uma coisinha. Complementando um pouco o que a Mônica fala, às vezes a gente não se dá conta. Vou até tirar o espiritual da conta aqui. Mas por que as pessoas gostam de jogar imagem de outras pessoas na televisão? Por que a mídia gosta de jogar imagem de outras pessoas na televisão? Para você tentar ser igual a elas. E para você tentar ser igual a elas, você vai comprar maquiagem de fulana, vai comprar roupa de ciclana. Então, às vezes a gente se vê numa armadilha espiritual e também está na armadilha econômica. Aí. A pessoa está colocando lá, dentro da novela, dentro em cima de um palco, pessoa que simplesmente está querendo fazer você comprar uma coisa que você não precisa. Uma coisa que não combina com você. Cuidado com as práticas desse pessoal. Ah, porque o jogador fulano de tal faz isso, eu também vou fazer. Porque fulano de tal faz isso, eu vou fazer. Cuidado, meninos, rapazes. Cuidado com algumas práticas que você está aderindo, que isso aí pode causar dano. Você, às vezes, faz coisas que pode parar. As meninas também, algumas práticas, acho que você precisa parar para refletir a respeito disso aí. O que é que eu estou copiando de determinado atleta, ator, cantor e assim vai. Então, copiar essas coisas, será que vale a pena? Última pergunta, porque o tempo... Próximo. Pastor, você falou uma parada aí sobre o cara lá que manifestou essas paradas e tal. E uma coisa que eu acho que todo mundo, praticamente os adolescentes, tem muito isso, de ter medo dessas paradas de manifestação. Se um cara desse aparece aqui agora, todo mundo ia sair correndo. Certo. O que a gente deve fazer para perder esse medo? Começar a botar na nossa cabeça que a gente tem que ter autoridade, através de Cristo, para expulsar, para eles nos respeitarem, não pelo que a gente é, mas como cristãos. Que, sabe, como que a gente faz isso para perder esse medo, que hoje em dia virou uma coisa comum, de ter medo de demônio. Como antigamente os caras dos apóstolos não tinham isso, eles eram em nome de Jesus. Ok, o que a gente faz? Para você que já jogou, eu queria saber o seguinte, volta o microfone. Por exemplo, você está em campo, para que você jogue realmente bem, o que é que você precisa? Treinar, mesmo com preguiça. Treinar, conhecer as regras, o que é que eu devo fazer, o que eu posso fazer, entendeu? Entender quem você é. Você é um jogador. Então, beleza, se eu sou um jogador, então eu vou ter que saber como entrar em campo, ou onde é a grande área, ou pequena área, onde é o gol, como fazer, eu posso chutar assim, posso chutar assado, posso tocar na bola, não posso. Então, eu saber quem eu sou. Eu estou dentro do meu direito. Você é um cristão. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você não é simplesmente participante de um lugar que tem 4 paredes, a Igreja Vida. Você faz parte do reino de Deus. Então, você tem Jesus. Amém? Por que a gente tem tanto medo, pastor? Então, eu vou falar. Eu estou no meio da conversa. Então, se você tem Jesus, você tem que entender que no nome de Jesus tem poder. Aí vai a questão da prática. Olha para cá. Ok, beleza, obrigado. Então, põe aqui atrás, porque eles olham para mim. Obrigado. É isso. Isso. Beleza. Então, agora pode guardar o cartaz. Então, vejam só. Às vezes, o medo vem porque a gente não acredita na palavra, porque a gente simplesmente vê o cara tá possesso lá, e eu começo, não, se eu for lá, aquilo vai me atingir. Eu tenho que entender o seguinte, eu sou coberto pelo sangue do Cordeiro, e eu posso exercer autoridade no nome de Jesus, e eu vou repreender, e esse capeta vai ter que correr. Porque não é uma questão de você simplesmente, mas tem que ser pastor, tem que fazer o SECRAI, tem que fazer curso de libertação. Não, você tem que exercer autoridade. Eu lembro de um pastor que tinha alguns filhos, já vou deixar você falar, e os filhos dele, ele trabalhava com libertação e ele saiu. Quando ele chegou em casa, os 3 filhos, tinha pessoas que chegaram lá fazer visita, ficaram possessos. Ela encontrou cada filho com um na parede, segurando aqui. Amarrou, as crianças lá, amarrou o capeta, estava lá, orando lá, repreendendo o nome de Jesus. Quer dizer, é você aprender. E tudo é uma questão de prática também, entendeu, Pedro? Então, na minha vida, eu já tive experiências, não foram boas. O camarada, ele estava lá, possesso, isso foi no meu primeiro ano de seminário,
e foi muito difícil. O rapaz começou a pregar o seminário sobre a autoridade, que Jesus dá autoridade, 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 autoridade. Quando terminou a palavra, um cara, maromba mesmo, ficou possesso lá. Cara, foi terrível, porque ele derrubava a cadeira, quebrava a cadeira, e a gente lá, seminarista, eu era magro que dava dó. Era igual um pirulito, só tinha a cabeça e o palito. Então, era um negócio sério. E para segurar aquele cara, como é que ia fazer? Era terrível. Mas aí você vai dar as suas erradas lá, e às vezes você o cara não fica liberto, e você finge que está cansado, terminou, vai embora. Mas aí na prática, graças a Deus, a gente vai desenvolvendo e exerce autoridade, e o Senhor nos garante isso aí. Eu quero devolver para o Pedro uma pergunta. Não precisa ser no microfone, não. Você já jogou pelo Rio Branco. A primeira vez que você foi jogar, você estava com medo? A primeira vez que você entrou em campo lá para poder fazer, você estava normal? Pois é. Então, com relação a enfrentar essas coisas que dão medo, gente, dá medo mesmo, é verdade, dá medo. Só que, para que eu estou me preparando? Para que você treinou para jogar no primeiro jogo? Foi para jogar o primeiro jogo. E o segundo jogo você já estava com medo? E o terceiro? Pois é. Então, a primeira vez que você... Gente, vai dar medo, é desconhecido. Eu só ouvi falar, eu só vi pela televisão, eu só vi aqui na frente. Só que você tem autoridade, você está treinando para isso, você está lendo a Bíblia, você está orando, você está se santificando para isso. Para isso mesmo, para chegar nessa hora, seja do endemoniado, seja o pecado bater na porta, você está se treinando e se fortalecendo exatamente para esse momento. Então, como o jogador que entra pela primeira vez no campo, como o corredor que vai correr pela primeira vez, gente, vocês vão ter medo, isso é normal. Mas você tem que... Gente, a minha vida está direcionada, está preparada para isso. Aí você vai poder enfrentar o seu medo e vai ver que a autoridade que Jesus te dá é muito maior do que o medo que você pode estar sentindo. Agora, deixa eu só falar uma coisa sobre essa questão de possessão. Uma pessoa possessa, gente, ele tem uma força sobrenatural que você, na sua razão, você não vai conseguir segurá-lo. Que somente no nome de Jesus é que você vai conseguir segurá-lo. Uma vez um rapaz, ele partiu para cima de mim, foi lá em João Pessoa. E quando ele veio para cima de mim, partindo mesmo, possesso lá, ele veio com tudo, eu estendi minha mão e exerci a autoridade no nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Ele caiu para trás. Uma outra mulher que ficou possessa aqui, ela veio com uma cadeira. Ela pegou uma carteira na sala e ia acertar em mim. Né? Demônio que tudo acertando. E aí eu exerci a autoridade no nome de Jesus, estendi a mão e disse, você está amarrado em nome de Jesus. Ela calmamente pegou a cadeira, colocou no chão, porque tem que obedecer. Gente, você não tem que ter medo disso. Quando o medo é terrível, porque Satanás, ele é igual um cachorro, que ele fica farejando. Um cachorro, quando percebe que alguém está com medo, ele parte para cima. E se você não tem medo, você enfrenta. Mas enfrenta em nome de Jesus. Porque se você tiver alguma coisa agarrada, meu filho, aí ele vai te envergonhar. Aí você precisa estar o quê? Buscando a Deus, clamando ao Senhor, confiando em Deus e não em si mesmo. O texto de primeira carta de Pedro, no capítulo 8 em diante, diz assim, o diabo está querendo atacar. Na versão original, ele anda ao derredor de vós. Então, presta atenção, o diabo está querendo atacar. E não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. Não baixem a guarda. Vocês são os únicos, não são os únicos a enfrentar momentos difíceis. Acontece o mesmo com muitos cristãos ao redor do mundo. Por isso, fiquem firmes na fé. O sofrimento não vai durar para sempre. Não na presença de um Deus generoso que tem grandes planos para nós em Cristo, planos eternos e gloriosos, e Ele vai conservá-los unidos e firmes para sempre. Deus tem sempre a última palavra. É isso aí. Então, confiando que o Senhor é que nos garante. E tem um outro texto aqui também que eu não achei, de 1 Pedro, que ele diz que todo aquele que se tornou filho de Deus, tá, que está aos pés de Jesus, o maligno não tem poder para tocar nele. Você está bem? Você diz, sai, Satanás, sai da minha frente, sai da minha vida, se manifesta, pode, não tem essa. Sai de 10 em 10 para não embolar.
E para não agarrar na porta, né? Sai de 10 em 10. Beleza? Vamos encerrar então? Podemos? Foi legal. Se ficou alguma pergunta... Cadê a GD? Vem para cá logo aqui, a GD, para encerrar, para tomar nos seus lugares, para a gente tocar mais um para fechar. Se ficou alguma... Chiclete, cadê o Chiclete aqui com a gente na frente? Vem para cá o Chiclete. Agradecer aqui os nossos comentários. Excelente participação. Salva de palmas aqui pro Lucas e o Jake. Totalmente excelente. Chiclete, Geração Davi, vai tocar agora. Só complementando aqui, ó. Se ficou pergunta, se ficou dúvida, não deu tempo, estava com vergonha, tem nós três aqui, tem o pessoal do Gás, pode chegar no canto, não tem problema, galera. Valeu? Aí, obrigado pela presença. O que é, Maurício? Fala. A nossa agenda semanal. Fala, Carol, deixa a Carol falar então. Todo domingo, 9h30 tem EBD. Toda terça-feira, 7h30 tem oração aqui. Gente, a oração é muito legal mesmo. E célula, se você não tem, você procura o Maurício para ele arrumar uma célula para você, porque célula é muito legal, muito bom. É, isso aí, maneiro. Beleza, olha só, rapidinho, completando aqui. Agosto, aniversário dos 2 anos. Muito rock and roll pra galera. Ó, nós vamos ter terça-feira de bate-papo com meninas e meninos, com a galera, tipo isso que a gente fez aqui hoje, tirando dúvidas. Vamos ter, sim, no final do mês agora, último domingo do mês, já tem a EBD de novo lá em Jardim Camburi, tá? Ok? Procura a Gabi e a Andréia aí no meio de semana para fazer as inscrições, ok? Dia 10 começa o aniversário, dia 10 de agosto começa o aniversário do Zoom. Banda Atitude tocando aqui, ok? Vamos ter uma pregadora de fora. E assim, muita coisa. Vamos ter o flash mob, vamos ter evangelismo na feira de Laranjeiras ali atrás da Dadalto. Enfim, galera, muita festa. Estamos programando para o final do ano o primeiro Zoom Fest. Não vou ficar parado não, cara. Agenda lotada para não dar tempo, entendeu? Mais alguma coisa aí? Geração Davi. Oi? Então tá, valeu galera. Vamos orar então, ok? Tocar uma música animada, pô. Encerrar do jeito que a gente começou. A gente vai orar, a GD vai tocar, ok? A gente fica já despedidos debaixo da graça do Senhor. Um excelente domingo amanhã para todo mundo, excelente semana. Terça-feira a gente tá aí com mais coisa boa e a gente não para! Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar por essa noite grandiosa, Pai. Ó Deus, nós aprendemos muito do Senhor, que na verdade nós precisamos vestir, são as vestes da salvação. Entrar a cada dia nesse time celestial de Jesus. Lutar não por uma coroa desta vida, as coisas que vão passar, mas a nossa coroa está na glória. E é lá que nós vamos estar um dia adorando, bendizendo o teu nome, Senhor, eternamente. Louvado seja o teu nome por mais um culto, ó Deus, de grande festa, de alegria, de adoração ao nome do Senhor, onde podemos aprender da tua palavra, tirar as dúvidas, celebrar ao nome do Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nos dá descanso nessa noite, nos dá a tua paz, sonhos proféticos. Visita-nos com teu Espírito Santo para nos conduzir, Pai, em triunfo, como diz a tua palavra. Louvado seja o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Geração Davi!